Acabei de gravar ali fora, tomei um banho, tava tudo pronto aqui pra poder até resolver umas coisas que eu preciso resolver do nascimento, né, de Murilo. E tava aqui esperando Bia e saiu essa notícia. Alan possivelmente será jogador do Fluminense. Já está praticamente tudo fechado, segundo o GE. Globo. Sim, Alan, aquele mesmo, jogador de 2009 e que estava há muito tempo na China. Bem, vamos lá. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e fica Fica comigo até o final desse vídeo para você saber todos os detalhes sobre... todos os detalhes que a gente tem até o momento sobre essa contratação de Alan. E se você quiser ficar bem informado, além daqui do Raiz Tricolor, onde eu comento também, vai ter minha opinião aqui nesse vídeo sobre essa contratação, que tá praticamente certa, você pode também baixar o OneFootball para poder acompanhar minuto a minuto cada notícia que sair sobre o jogador. Aqui embaixo, na descrição, você tem o link para poder fazer o download, ou você pode apontar a tela do seu celular aqui pro QR Code e ficar antenado. Hoje é aquele dia que você tem que baixar. Que vai surgir, meu amigo, contratação. O Fluminense se antecipou um pouquinho ao mercado para poder já efetuar essa contratação. Novamente, não está fechado, tá? A matéria é do Gustavo Garcia e do Thiago Lima, no GE. Globo, intitulada Fluminense encaminha o retorno do atacante Alan, campeão brasileiro em 2010. Jogador que fez parte da fuga do rebaixamento em 2009 e do título do ano seguinte, estava livre no mercado. Vamos lá, ok? A gente começa a falar um pouquinho sobre a contratação. Não temos ainda definição de tempo de contrato, não temos a definição, mas o GE crava o acerto. Por quê? O Fluminense está perto de anunciar o retorno do atacante Alan, que está livre no mercado após atuar no Guangzhou FC da China. Então vamos lá. Alan é um jogador que a gente falou sobre ele durante muito tempo. E antes da gente comentar qualquer coisa relacionada ao futebol dele, enfim, a qualquer tipo de situação do Alan em si, a gente precisa falar do jogador, do porquê ele vem. Mário Bittencourt, na última segunda-feira, deu uma declaração falando que iria ao mercado para buscar reposições a Luiz Henrique e a Fred. O centroavante se aposenta no meio do ano, Luiz Henrique vai embora para o Betis no meio do ano. O que isso quer dizer? Naquele momento que ele falou, ele já tinha negociações abertas, provavelmente, com o Luan, e já tinha negociações abertas com o Marrone, provavelmente com aquela dificuldade lá da liberação do time da Dinamarca. Aí, enfim, a notícia vem para a imprensa poder bater nessa tecla, o Marrone fazer pressão no time lá da Dinamarca, enfim, tudo aquilo que você já sabe como funciona no meio do futebol. E Alan seria o reserva, obviamente, o reserva para Fred. Só que qual que é a condição aí, a colocação que a gente começa a analisar? Para quem, se é que tem alguém realmente que não se lembra de Alan, é esse jogador aí, ó. Tá aí em cima, né? Só que essa foto é de 2009. E a gente começa a analisar. Alan não é um jogador extremamente parecido com o Frederico, né? Não é um jogador igual a Fred, não. Isso acho que é um fato. Ele é um jogador, não é o centroavante paradão, né? A não ser que ele tenha mudado muito. Porque vale a lembrança. Alan foi revelado pelo Londrina, lá no Paraná. Jogou 4 jogos lá no início da temporada, meteu 4 gols. Xerém observou e trouxe. Na verdade, o Fluminense observou e trouxe. Ele chegou a vir pro Fluminense primeiramente pro Sub-20, mas na verdade já foi quase que direto pro profissional pra temporada de 2008, né, que é aquela da Libertadores. Ele tá, inclusive, aquele gol de Washington de cabeça é Alan, que tava no banco, que chega abraçando o Washington lá, contra o São Paulo. Ou seja, ele não é de Xerém, mas ele foi contratado pra base do Fluminense, meio que assim. Considerações que a gente precisa fazer, porque nesse momento a gente tem mais perguntas do que respostas. Primeiro, Alan é o reserva de Fred? A gente tem um centroavante que sai muito da área, bate muito forte pro gol, mas não é altão, que é Germancano. Não é o jogador altão. Apesar de ter um número razoável de gols de cabeça, é muito mais gol de cabeça por posicionamento do que gol de cabeça por disputa aérea mesmo.
Nem um gol de cano, ele ganhou no alto do cara pra cabecear. E a gente tinha Fred, que era um modelo diferente de centroavante. Alan, naturalmente, não era. Até algumas vezes foi utilizado como segundo atacante no Fluminense, né? Jogando ao lado de Fred, quase que como o Maicon ali. Mas ele é centroavante e tem números de gols, né? Nesse período aí. A gente já falou muito de Alan aqui no canal, né? Nesse período aí ele foi meter muito gol na Áustria, mas era a Áustria. Foi pra China, teve uma lesão seríssima, né? Ligamento cruzado, né? Fez perder a primeira temporada toda e depois teve uma média de gols alta na China. Primeiro no Guangzhou, depois no Beijing-Guan. Mas antes teve no Taiyan, sei lá, não sei como é que se fala exatamente. Qual que é o ponto? Ele pode ter virado esse centroavante. Alan não é um jogador baixo, né? Ele é um jogador que tem uma altura média-alta. Então ele pode ter virado esse centroavantão. Até porque a gente faz outra pergunta. Como está o físico de Alan? Já que ele tem 32 e chegará ao Fluminense, estreará no Fluminense com 33 anos. Isso a gente não sabe. Recentemente, a gente teve 2 jogadores voltando da China. Perdão aí que tocou o WhatsApp. A gente teve 2 jogadores que voltaram da China. Um deles foi Roger Guedes. Voltou voando, mas Roger Guedes é muito novo. E apesar de ser um jogador que sabe jogar tanto pelo lado quanto pelo meio, né, tem 25 anos. Vai fazer 26 só no final do ano. Então é um jogador jovem. Foi pra China muito jovem, voltou da China muito jovem. E voltou voando no Corinthians, né? Tem confusão lá com o treinador, mas bola, ele tá jogando. E a gente viu outro jogador voltando da China, em definitivo, e que por sinal a gente quase pegou, chamado Ricardo Goulart, que é 2 anos mais novo do que... 3 anos mais novo. Não, ele fez 31, vai fazer 33. Isso, 2 anos mais novo do que Alan. Ricardo Goulart é de 91, Alan é um jogador nascido em 89. Então, Ricardo Goulart acabou de fazer 31, Alan vai fazer 33. E a gente viu o desespero físico que foi para um jogador como o Ricardo Goulart, que obviamente não é centroavante, né? Isso é fato, então isso muda um pouco. Mas a gente viu o desespero físico de um jogador que passou muito tempo no futebol chinês. E Alan está... Você tem uma noção assim, do tempo que Alan está no futebol chinês, tá? Ele saiu do Red Bull Salzburg quando o Ronaldinho Gaúcho chegou no Fluminense. Só pra você ter uma noção, assim, tipo... Que às vezes a gente fala, foi no meio de 2015. Aí você vai falar, meio de 2015? 2015 foi logo ali e tal. Aí quando eu falo assim, não, foi quando o Ronaldinho Gaúcho... Lembra quando o Ronaldinho Gaúcho veio pro Fluminense, no meio do ano? Caraca, faz um tempão. Exato. Desde esse tempo, ele está na China. Então, o físico vai gerar muitas perguntas. E a gente não sabe as respostas. Porque a gente tem... O normal é o quê? Tá vindo da China? Pra baixo. É que o físico dele, assim... vai ser estranho se ele desenvolver um ótimo futebol nesses primeiros 6 meses, tá? Vai ser estranho isso. Pode acontecer? Pode. Porque a gente sabe que Alan era um bom jogador. Mas fisicamente, a reintegração... É quase que ele estava quase que no espaço. E tá voltando à Terra, ele vai precisar de um tempo de adaptação. Então, saibam disso. E pelo amor de Deus, eu lancei um corte da live ontem. Tenham calma de julgar a contratação que tem contrato de 2 anos pelos primeiros 6 meses. John Arias tá aí pra provar. É um jogador que tá voltando depois de 7 temporadas na China. Ele dificilmente... Vai ser estranho se ele voar no início. E muito provavelmente se ele voar no início, ele vai ter uma queda depois de desempenho. Porque fisicamente... Sabe quantos jogos ele jogou na China? Eu vou listar aqui, ano a ano. Tô abrindo aqui pelo site Ogol. Vamos lá. Vou a partir de 2016, porque é o ano que ele joga completo, né? 35 jogos. 2017, 43 jogos. E desde 2018, ele joga 22 jogos, 27 jogos, 22 jogos, e em 2021, no ano passado, ele jogou 12 jogos. Ou seja, Alan não joga 30 jogos numa temporada, que é, sei lá, qualquer... Eu abri qualquer jogador aqui do Fluminense... Né, ele teve uma média de 25 jogos recentemente no campeonato chinês, né? Qualquer jogador do Fluminense aqui. Vamos abrir um atacante aqui. Um atacante que joga pouco, tá? Tem jogado pouco no outro time também dele, no Palmeiras. William Bigode. William Bigode jogou, desde 2018 pra cá, 65 jogos, 28 jogos, ele teve uma lesão,
65 jogos, 37 jogos e 33 jogos. Ah, Gabriel, mas o William Bigode era do Palmeiras, o Palmeiras jogava muitas partidas. Realmente, devo concordar. Então vamos para outro atacante, vamos para Germancano, um cara que jogou Série B recentemente. Desde a chegada dele no Brasil, ele jogou 51 jogos, 50 jogos e já está nessa temporada, só nessa temporada com 39. Então assim, Alan não vai ter o físico suficiente para segurar uma temporada, o rojão de uma temporada do brasileira do Fluminense direto. Isso é o normal disso acontecer. Eu tô apontando aqui perguntas que geram risco. Porque bola, repetindo, a gente sabe que Alan tem bola. E o terceiro ponto, que é o salário. Então, esse vídeo aqui é dividido em 3 pontos. Primeiro, o desempenho técnico de Alan ali dentro, o encaixe dele no time. Né? Ele vai substituir Fred, mas ele é um centroavante? Será que ele tá um centroavantão? Ninguém vê aqui 100% do campeonato chinês. E ainda assim, a média de altura do campeonato chinês ela é menor. Né? Os goleiros do campeonato chinês são muito inferiores, que é proibido trazer goleiro de fora. Então, assim, esse encaixe técnico dele no Fluminense, ele vai ser substituto de Fred, mas ele é centroavantão, alto, como é que vai ser? O segundo, que é a questão física, e o terceiro, que é a questão financeira. Alan jogava na China e, obviamente, ele tinha um salário muito acima do que se paga no futebol brasileiro. Óbvio que, nesse momento, o Guangzhou e etc. tiveram problemas lá na China, então os caras atrasaram muito o salário, etc. A gente teve muita notícia disso quando a gente especulou Allan Kardec, né? Agora, é um fato que ele tinha um salário muito mais alto. Tinha um salário muito mais alto do que a média do futebol brasileiro. Considerando de que a gente pagava um salário alto, vai pagar até o mês que vem, para Fred, essa substituição encaixa na folha. Mas Fred tinha um componente ídolo. Fred vende produto, Fred atrai torcedor pro estádio, Fred dá visibilidade na rede social. Fred tem um monte de coisas que, obviamente, Alan não tem. Né? Alan pode ter até um pouquinho, mas não tem nesse nível. Qual será o investimento financeiro do Fluminense em Alan? Porque, evidentemente, ele tinha um salário muito alto, mas esse eu olho com um olhar positivo, de possibilidade. Por quê? Porque, querendo ou não, Alan, quando a gente vê o tempo que ele ficou parado, né? O tempo que ele tá sem jogar, lembrando, ele não joga desde a temporada do ano passado, ou seja, a reintegração física ainda vai ser pior ainda, né? Eu nem destaquei esse ponto. Ele não joga desde 2021. E o fato de nenhum time ter acertado com ele, ser justamente o time que ele tem uma boa relação de tipo, a torcida queria, né? Eu tô olhando o post aqui do Twitter do GE, tá todo mundo comemorando a contratação. Então, obviamente, ele sabia que ele veio para um clube que queria ele, né? Agora, para poder concluir, eu imagino que o salário dele tenha dado a reduzida. Ele não tava com tanto mercado. A gente não disputou o jogador com vários clubes e tá pegando. Pode dar certo, Gabriel? Pô, Gabriel, você parece que gravou esse vídeo, você tá contra a contratação? Eu não sou contra e nem a favor dessa contratação ainda. Não sei muito o que pensar. É um jogador que tem uma relação boa, que a gente gosta muito, que é um bom jogador, mas que as minhas memórias deles, de fato, são do pouco tempo que eu assisti o Campeonato Chinês em 2017 por causa de aposta, que eu apostava em Campeonato Chinês quando o Hulk tava lá, Elkeson, enfim. E em 2017, esse pouco tempo que eu assisti, Alan lá teve uma goleada de 7 no mata-mata, se eu não me engano, que eu lembro de ter assistido de manhã, e do tempo que ele tava no Fluminense. É muito tempo. Acho que a empolgação da torcida tá desmedida? Acho que é muita empolgação pra muita dúvida. Pode dar muito certo? Claro que pode, como eu falei, bola ele tem. Até a próxima.